Olá pessoal, nesse vídeo eu já vou trazer o tema aqui sem mais delongas. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, como a vida inteira ser tarólogo e astrólogo e como eu acabo enxergando a realidade através de alguns relapsos de informações bem interessantes que vêm através desses conhecimentos que fazem parte da minha vida. Vamos lá! Bom, esse tipo de vídeo que eu tô falando não é só falando de mim, do que acontece comigo, é porque como eu ensino tarô e astrologia há muitos anos já, eu vejo esse fenômeno acontecendo na vida das pessoas e isso é muito legal, porque mostra que a pessoa está realmente colocando dentro dela esse conhecimento, essa prática e utilizando de uma maneira muito profícua, muito bacana, auspiciosa na vida dela, né? Isso tem muito a ver, vamos supor, com aprender idiomas. Vamos supor que você está aprendendo o idioma inglês. Eu falo inglês, por exemplo, e teve uma época da minha vida que eu não estava na fluência ainda. Bom, para quem não sabe, eu trabalho com tarô, astrologia, radiestesia, terapia holística, atendimento, magia há muito tempo, porque eu sou filho de astróloga, filho de terapeuta holística, né? Então a minha vida é essa. Só que teve uma boa parte da minha vida onde eu tinha uma vida dupla, veja você. Eu estudei, fiz faculdade de turismo, atuei no mercado de trabalho por 8 anos na área de educação internacional. E enquanto eu fazia isso, eu saía do período regulamentar e ia para clínicas parceiras, para residência de clientes e trabalhava, né, com leitura de tarô, com astrologia e terapia holística e tal. Então, nessa época, quando eu estava começando no mercado de trabalho, eu ainda não falava muito bem inglês, e como era educação internacional, meu inglês era avançado e era sempre utilizado. E aí existiam momentos onde eu sonhava em inglês, onde eu começava a pensar em inglês, principalmente quando eu fiz meu intercâmbio em 2010 para os Estados Unidos, na cidade de Pittsburgh. Foi muito marcante na minha vida aquilo. E ao mesmo tempo que eu percebi que eu sonhava em inglês, que eu pensava em inglês, eu percebi que aquilo já estava realmente introjetado em mim. E a mesma coisa quando você estuda tarô, a mesma coisa quando você estuda astrologia, a mesma coisa quando você estuda qualquer tipo de ensinamento oracular que vai ajudar a sua vida, inclusive conhecimentos religiosos. Vamos supor, vamos pegar um exemplo. Eu sou um espiritualista, estudo várias religiões ao longo da minha vida inteira. Sou médium desenvolvido em centros espíritas, sou médium desenvolvido em terreiro de Umbanda também, tanto na Umbanda branca quanto na Umbanda sagrada, e vejo essas coisas acontecendo na minha vida. Mas agora eu tô fazendo um parênteses gigante. Vamos lá, para mostrar como o oráculo ajuda a gente a entender o mundo à nossa volta, eu vou trazer um exemplo que aconteceu justamente nessa época que eu estava começando no mercado de trabalho. Eu devia ter uns 24 anos, 23 anos, não me lembro agora, porque quando eu encerrei a faculdade, fiquei vários anos fazendo freelancer na área de eventos, e aí eu caí na área de educação internacional, quando eu trabalhava como orientador para estudo nos Estados Unidos. Eu ainda era bem cru assim, no mercado de trabalho, estava muito feliz com o que estava acontecendo comigo, porque eu era treinado pelo consulado americano, eu não era nada disso que você tá vendo, não era cabeludo, não tinha essas barbas assim, eu era terninho e tal, camisa social. E aí eu estava gostando do meu trabalho, mas como eu não estava seguindo o meu caminho mesmo espiritual, que é isso que vocês estão vendo, sempre eu sentia alguma coisa faltando. E naquela época eu já jogava por muitos anos o I Ching, né? Se você não sabe, eu sou oraculista de I Ching também há muitos anos. Tem um curso meu em que ensina você a jogar o I Ching, como usar o I Ching para te ajudar e ajudar o seu semelhante. Tem link aqui na descrição se for o YouTube, ou no meu Linktree, na minha bio, se você estiver vendo pelo Instagram. Tá sempre promoção pela Udemy, vale a pena. Agora um curso que eu amei muito fazer. E eu estava muito imerso no I Ching nessa época, e tá certo que o título é tarô e tal, mas eu vou usar como exemplo o I Ching. Então, eu estava caminhando assim, depois do meu almoço, estava voltando, e pensando assim, conversando com o meu anjo da guarda, com os meus mentores e tal, assim, pô, será que esse é o meu caminho? Será que eu tô no caminho certo? Eu gosto de fazer o que eu faço no
no tempo pós-regulamentar e tal. E aí eu olhei para o céu e via pequenas nuvens no céu andando, que provavelmente devia ser outono ou inverno, aquela época do ano onde o céu está sempre muito azul e algumas nuvenzinhas ali, né, bem suavezinhas, né? E aí me veio o desenho e o significado e as mensagens de um hexagrama do I Ching chamado O Poder de Domar do Pequeno, que é o hexagrama número 9. Vou até pegar aqui, que o hexagrama número 9, ele fala... Aqui, ó, o hexagrama número 9, o poder de domar do pequeno. Ele fala, julgamento é o poder de domar do pequeno tem sucesso, nuvens densas, nenhuma chuva vinda da nossa região oeste. E as nuvens estavam vindo justamente do oeste, e elas eram nuvens assim, pesadinhas, mas que não traziam chuvas, elas estavam indo embora, só passando. E aí me veio esse conhecimento, essa mensagem, e falei, tá certo, ainda estou muito cru. Por que eu fiz essa associação? Porque nuvens densas, nenhuma chuva vinda da nossa região oeste, significa que na cultura chinesa, do oeste geralmente vem a chuva, segundo aquela região do planeta, e a chuva representa os resultados, as colheitas. Então, quando me veio aquele hexagrama, eu fiquei claramente entendido de que assim, as respostas iriam vir em um momento da minha vida, mas que naquele momento estava tudo certo, porque esse hexagrama não era ruim. Ao passo que, conforme eu fui vivendo a minha vida, eu fui tendo outros exemplos de projeções de imagens que aquilo representava na minha vida. Vou dar um outro exemplo. Quando eu saí do mercado de trabalho e montei o meu consultório em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, eu tinha a minha renda, que era isso aqui que eu ganhava no mercado de trabalho, mas isso aqui que eu ganhava no emprego, no meu trabalho extra, eu tive que transformar isso aqui nisso aqui, né? Então, o começo não foi fácil, porque eu tive que fazer uma adaptação de carreira. E quando eu estava montando meu consultório, ainda muito simplesinho, com coisas bem adaptadas, numa situação que não era nada assim glamurosa, né? Me veio a carta do enforcado na minha frente, né? E aí aquilo, eu parei, fiquei pensando e elaborando aquilo, meditando dentro de mim. E o enforcado, o que ele representa? Ele representa os sacrifícios em prol de algo maior. Então, por mais que aquilo tivesse bem precário ou bem simples para o que eu gostaria que tivesse, era necessário porque eu estava fazendo algo em prol de um bem maior, fazendo sacrifícios de glamour, de uma série de coisas. Só que o enforcado, se você for ver na carta de Rider-Waite, né, o tarot de Rider-Waite, tem um halo de luz atrás do enforcado, naquela situação super desconfortável, que representa o quê? A verdade interior. Então, por eu estar seguindo a minha verdade, e por mais que tivesse aquela situação aparentemente desconfortável, eu estava muito em paz comigo mesmo, porque obviamente eu estava ansioso por uma questão de incertezas do futuro, mas eu estava muito tranquilo comigo mesmo porque eu estava tomando decisões que não poderiam ser diferentes. Então todo sacrifício valeu a pena. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você faz imersão em técnicas oraculares ou espirituais ou religiosas que fazem muito bem para você, que faz você sentir que a vida vale a pena, quanto mais você introjeta dentro daquilo, estes símbolos eles fazem parte do seu campo vibratório. E fazendo parte do seu campo vibratório, o seu inconsciente, a sua energia ou os seus mestres, mentores, seu anjo da guarda também te ajudam a trazer símbolos para você entender o que está acontecendo com a sua vida e trazer respostas em momentos de meditação muito importantes. Então, tanto aquele hexagrama, poder de domar do pequeno, naquela época da minha vida ainda muito crua, quando o enforcado que apareceu para mim, são dois exemplos de vários que eu tive na minha vida e que continuo tendo, né? E se eu nem falei sobre entrar em contato com a pessoa e sentir a vibração de orixás específicos para saber como a energia dela funciona, nem estou falando sobre frequências planetárias ou de signos que eu sinto através da pessoa para já traçar um perfil para interagir melhor com essa pessoa, né? Então tudo isso me ajuda muito, e quanto mais vocês estudam sobre isso, mais isso pode ajudar você, sem necessariamente fazer toda a ritualística de parar, abrir a mesa, abrir a carta, jogar as moedas, entendeu? Então estudar oráculos, estudar coisas relacionadas à religiosidade, à espiritualidade, estudar astrologia, não é só para usar a ferramenta a seu favor, é também para permitir que essa ferramenta dentro de você atue a seu favor, entenderam? Olha como é profundo isso. Então, para encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom, lembrando que eu ensino essas coisas, ensino tarô, ensino astrologia, tá aqui descrito na descrição ou no meu Linktree na bio, se for Instagram. Espero que isso tenha sido de valia para vocês, que encorajem vocês a sempre continuarem estudando. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar com quem você acha que vai ser relevante.
E é isso aí, a gente encerra por aqui, se vê no próximo. Tchau!